Olá, alunos! Vamos dar continuidade às nossas aulas de autocorreção. Hoje temos a leitura 2 com o artigo de opinião. Livro Trilhas, módulo 4, capítulo 11, páginas 46 a 50. O título desse texto é Nem de menino, nem de menina. Muitas vezes ouvimos as frases isto é de menina ou isto é de menino. Quando falamos de esporte, não é muito comum ver meninas jogarem futebol ou lutarem boxe, assim como não é comum ver os meninos em aulas de sapateado ou dança. Mas será que existe mesmo essa separação? Em julho, acabou a Copa Moleque Travesso de Futebol Sub-13 para meninos de 12 a 13 anos, com a participação do time feminino do Centro Olímpico de São Paulo. Como não existe campeonato de futebol feminino para essa idade, o primeiro desafio foi ter abertura para participar do evento com os meninos. Elas não só jogaram como ganharam a Copa. No entanto, tiveram que ouvir os comentários dos garotos e, infelizmente, de alguns pais, tentando justificar a derrota, dizendo que não jogaram para valer, para não machucar as meninas. Será que tem mesmo essa coisa de menino e menina? E os brinquedos? Bambolê, bola, boneca, carrinho, corda, moto e panelas. Todo mundo pode brincar junto? Afinal, brincar é se divertir, é explorar, é sonhar, aprender sem limitações, sem se preocupar se é azul ou rosa, se é de menino ou de menina. E se pensarmos nas profissões, existe algo que define se é para homens ou mulheres? Presidente de empresa, por que não de um país? Policial, astronauta, acabamos associando algumas dessas profissões a mulheres, como professora, recepcionista, e outras aos homens, como engenheiro e motorista. A realidade é que não existe profissão exclusiva para homens ou para mulheres. Então, acabamos de ler um texto que é um artigo de opinião. Ele é um gênero de base expositivo-argumentativo. A exposição, ela é um texto que tem por objetivo explicar como um determinado fenômeno ocorre. E a argumentação, por sua vez, ela é a tentativa de provar um ponto de vista utilizando argumentos, fatos, estatísticas, fala de pessoas renomadas. Então, a gente junta essas duas coisas, a necessidade de explicar uma determinada situação com o fato de que a gente precisa provar um ponto de vista que a gente tem a respeito de um determinado assunto. São produzidos basicamente sobre dois tópicos, Atualidades e temas polêmicos que sempre vêm à tona. Então, vamos agora a algumas características do artigo de opinião. Ele é um gênero textual que está dentro do tipo dissertativo. O seu foco é transmitir a opinião do autor, o seu posicionamento, como nós podemos expressar bem aqui nesse texto, Onde nós podemos encontrar um texto, um artigo de opinião? Em meios de comunicação, como rádio, TV, revista, jornal, redação de diversas bancas, vestibulares e concursos. Às vezes é pedido para você fazer um artigo de opinião. Na televisão, o artigo de opinião ele pode ser visto no momento em que um colunista ele entra para dar sua opinião sobre um determinado fato, geralmente sobre política. Então, naquele momento, ele está expondo uma opinião. O artigo de opinião ele também pode ser falado, não só escrito. Características é a defesa de um ponto de vista, O autor do texto, a intenção dele é te persuadir, te convencer daquilo que ele está ali expondo. Com argumentos, uso da primeira e da terceira pessoa também são alguns pontos do artigo de opinião. E ele também tem uma linguagem simples e objetiva, porque a intenção é atingir o maior número de leitores possível. A sua estrutura, ele é dotado de uma introdução, de desenvolvimento e de conclusão.
ele também possui um título que chame a atenção daquele leitor. E ele também tem a assinatura, geralmente o texto, né, o texto de opinião, o artigo de opinião, ele é assinado pelo aquele autor. Então, vamos fazer aqui um retorno do nosso texto para a gente poder ver aqui bem essa estrutura, né, de introdução. Aqui no primeiro parágrafo, até aqui onde está a separação, ela faz essa introdução, né? Ela expõe o que é de menino, o que é de menina, que alguns esportes alguns homens fazem, algumas mulheres fazem. Então aqui ela faz aqui um apanhado geral do texto, né? Aqui nós temos o desenvolvimento a partir do segundo parágrafo, né? Segundo, terceiro parágrafo. Aqui nós temos o desenvolvimento. Ela vai explicando o porquê que ela acha que as coisas não devem ser assim, né? Dicotomizada, diferentes para homens e para mulheres, afinal somos todos iguais. E aqui, no último parágrafo, ela conclui, né, que a gente acaba associando algumas profissões a homens e outras somente a mulheres, e que a realidade é que não existe profissão exclusiva para homens ou para mulheres. Aqui ela conclui bem o seu pensamento. Então, nós vamos avançar agora. Temos aqui um quadro relembrando os tipos textuais. Então, temos aqui o tipo narrativo, descritivo, argumentativo, que o artigo de opinião também, né, se encontra nesse tipo aqui argumentativo, o injuntivo instrucional e o injuntivo prescritivo. Então, o texto narrativo ele tem o objetivo principal relatar, contar um fato, uma história, né, uma notícia. O texto descritivo ele vai caracterizar, né, descrever só. O argumentativo aqui ele já vai julgar, posicionar-se sobre um assunto, né? Injuntivo instrucional vai te orientar, sugerir, instruir. Por exemplo, o manual de instruções ele é um tipo de texto injuntivo instrucional. E o injuntivo prescritivo, ele tem o objetivo de te coagir, né, de ameaçar. Por exemplo, se você vê uma placa escrito lá, não estacione, né, um tipo de texto injuntivo prescritivo, está te dando um comando, né, não estacione, pois aqui você vai sofrer uma sanção, você vai sofrer uma multa. Então, vamos avançar, vamos à nossa atividade. Interpretação escrita. No primeiro parágrafo do artigo de opinião, a autora apresenta a ideia central, que é desenvolvida ao longo do texto. Que ideia é essa? Bom, então a ideia central do texto é sobre essa separação entre coisas, né, atividades de menino e de menina. E ela faz aqui essa indagação: será que existe essa separação? Questão 2, no segundo parágrafo, a autora cita algumas atividades mais praticadas por meninos e outras por meninas. Contorne essas atividades no texto de acordo com a legenda. Então, aí no seu texto você vai contornar de amarelo atividades mais praticadas por meninos e de verde as atividades mais praticadas por meninas. Terceira questão. No segundo e no terceiro parágrafo, a autora cita um exemplo em que as meninas provaram que também podem praticar atividades consideradas de meninos. Que exemplo é esse? Então, a Copa Moleque de Futebol, né, Sub-13, da qual elas participaram pela primeira vez e venceram os meninos. Quarta questão. No último parágrafo do artigo, a autora fala sobre brinquedos e profissões. Questão A. A que conclusão a autora chegou a respeito dos brinquedos de menino ou de menina? Então, ela chegou a uma conclusão que brincar é se divertir, brincar é explorar, é sonhar, brincando também a gente aprende, independentemente da cor do brinquedo, né? Da cor ou do brinquedo. Questão B. A que conclusão ela chegou em relação às profissões? Então, ela concluiu que não existe profissão exclusiva para homens e mulheres. Quinta questão. No quadro apresentado no final do texto é proposto um desafio ao leitor.
Então vamos realizá-lo de maneira diferente. Pense nas seguintes profissões e analise se, na maioria dos casos, são homens ou mulheres que desempenham cada uma delas. Depois, você e seus colegas vão comparar os quadros e conversar sobre o assunto. Então, você vai conversar, no caso, com a sua família, com seu pai, com a pessoa que você mora, sobre essas profissões. Elas são mais frequentes em homens ou mulheres, né? Mais desempenhadas por homens ou mulheres. Motorista de táxi ou homem, ou ônibus, né? Mais homens ou mulheres, geralmente nós vemos, né, nessas profissões. Professor, mais homens ou mulheres. Balconista de loja é desempenhado mais por homens ou mais por mulheres, né? Policial, mais por homens ou mulheres. Caixa de supermercado. Então você vai se questionar aí o que você mais vê e você vai marcar na sua casa. Ao escrever o texto, nem de menino nem de menina, a autora quis narrar uma história ou informar e expor uma opinião sobre meninos e meninas. Então, aqui fica bem claro que a autora ela informa, não só informa, como ela também expõe a própria opinião sobre o que ela pensa a respeito do tema, né? Diferente se ela fosse narrar uma história sem se envolver ali, né? Sem estar falando em primeira pessoa. Um artigo de opinião geralmente apresenta a seguinte estrutura: introdução, são apresentados o assunto e a ideia central, o desenvolvimento, né, são apresentados o ponto de vista do autor do texto e os seus argumentos. Ele vai defender, né, no desenvolvimento os seus argumentos, o que ele acha a respeito desse tema. E a conclusão, que são as ideias concluídas. Identifique quais parágrafos do artigo nem de menino nem de menina correspondem a cada uma dessas partes. Então, a introdução está lá no primeiro parágrafo, como eu mostrei para vocês, o desenvolvimento, segundo e terceiro parágrafos, e a conclusão se encontra no quarto parágrafo. Oitava questão. Leia o crédito do texto e responda onde o artigo foi publicado. Então, ele foi publicado no Jornal do Joca, né? Nona questão. Com que função as aspas foram empregadas no primeiro parágrafo do texto? Então, nós já sabemos que as aspas, elas servem para indicar, né, que se trata da reprodução da fala das pessoas, né, de outras pessoas. Décima questão. Releia um parágrafo do artigo nem de menino nem de menina. Elas não só jogaram como ganharam a Copa. No entanto, tiveram que ouvir os comentários dos garotos e, infelizmente, de alguns pais, tentando justificar a derrota. Por qual termo a expressão em destaque nesse trecho poderia ser substituída sem alterar o sentido? Então, você pode substituir por porquê, porém ou quando. Então, você vai substituir por porém, né? Ficaria assim: porém, tiveram que ouvir os comentários dos garotos. Então, você percebe que o seu texto é que ele não sofreu nenhuma alteração de sentido. Eu espero que vocês tenham apreciado bastante a leitura e até a próxima aula.